Deus abençoe. O assunto hoje que eu queria conversar um pouquinho com vocês, que eu acho importante, que veio, na verdade, à tona diante dessa questão dessa pandemia. Gente, mudou aqui o Face para mim aqui, eu tô tendo dificuldade aqui com a versão. Como que eu tiro isso aqui, você sabe, filho? Como que eu tiro Não isso? sei. O Face fez algo aqui que tá me dificultando aqui, ó. Eu quero colocar aqui no chat aqui, ó, eu não tô conseguindo. Vamos lá. Aqui, ó, cadê? Ó? Ótimo. Gente, pois é, vamos lá. Me perdoe aí, tá? Minhas gafes aqui. Nós vamos falar hoje sobre o medo da morte, né? É um assunto, acredito eu, muito importante sempre, mas nessa situação que a gente está vivendo, nós vemos a reação de alguns cristãos que é preocupante quando nós falamos do que nós somos, né? Cristãos e que temos a fé em Cristo, a fé num Senhor que morreu e que ressuscitou e que venceu a morte. E nos dá, a partir disso, esperança de vida e vida eterna. Na verdade, ele nos dá esperança da verdadeira vida, né? Daquilo que realmente nós vamos ter a oportunidade de viver, o que ele chama, a palavra de Deus chama de eternidade. Então, esse assunto eu acredito que deve estar em pauta agora, que é morte, ou medo da morte. É um assunto que nós ocidentais não estamos acostumados a lidar e a trazer muitas vezes no nosso dia a dia, conversar na mesa com a família, com os filhos. Às vezes eu tento fazer isso para lembrar sobre o assunto e a nossa perspectiva diante da fé, mas não é uma coisa da nossa cultura. Eu li um pedacinho de um artigo, eu queria reproduzir para vocês, da escola School of Life, Escola da Vida, que fizeram um comentário ali justamente sobre esse tema, a temática morte. E foi interessante que no meio do artigo que essa pessoa escreveu, ela escreveu assim, olha só, falando sobre a morte num período da Renascença, um período medieval, e ela disse assim, caiu aqui, voltou? Me acompanha aí para me ajudar aí, tá? E ela diz assim, deixamos de nos preocupar com a morte, que era um assunto prevalente na cultura medieval e também na Renascença. Nessa época, as paredes das igrejas eram cobertas com afrescos de esqueletos dançantes e as pessoas deixavam, sem problemas, crânios humanos na mesa, conhecidos como memento mori, que em latim significa lembre-se que você deve morrer. O acessório servia como um lembrete. Então, não sei se deu para todo mundo ouvir aí, parece que está cortando às vezes aqui. Está o quê? Cortando? Na época medieval e na Renascença, eles deixavam, gente, em alguns lugares, alguns objetos de pessoas mortas mesmo, inclusive crânios humanos, dentro do convívio ali familiar. Por quê? Porque isso fazia aquelas pessoas lembrarem da morte, que todo mundo tem uma finitude, todo mundo vai enfrentar a morte. E a essa época medieval e renascença, eles tinham muita... Na época, a gente sabe, as pestes que aconteceram, foi justamente nessa época. Então, eles estavam acostumados a enfrentar, encarar e lidar com a morte muito mais facilmente do que nós ocidentais. Hoje a gente se distrai com bastante coisa e a gente evita essa temática, né? A gente evita falar sobre isso, a gente evita... A gente vai o quê? Falar da morte a hora que um ente querido nosso morre e a gente às vezes não sabe nem lidar
com essa situação hoje. Nem o que falar, nem o que tratar, como lidar, como os nossos sentimentos devem proceder diante disso, porque a gente nós não fomos criados e educados para lidar com uma coisa que, na verdade, como se diz aí, é a única certeza de quem está vivo, é que todo mundo vai morrer. Essa é a realidade. Agora, a minha questão aqui hoje com vocês, né, o meu público aí maior que ouve a gente, são pessoas cristãs, da fé cristã, que acreditam na Bíblia. Então é óbvio que eu quero trazer para vocês uma perspectiva da Bíblia sobre a morte. E sobre a nossa fé e a esperança que nós temos, né, no pós-morte, aquilo que nós chamamos, como que a Bíblia lida. Então, a minha proposta hoje aqui, eu vou ler alguns textos com vocês, já separei aqui para não ficar procurando, e vou fazer algumas observações hoje, tá certo? Então, lembrando que o assunto que a gente está falando hoje, morte, ou medo da morte e o cristão. O que a nossa fé deve produzir em nós, a nossa fé em Cristo, nossa vida cristã, nossa fé na palavra de Deus, na Bíblia, deve nortear o nosso pensamento sobre a morte, deve nortear os nossos sentimentos e emoções sobre a morte, como a gente deve lidar com esse assunto, que assola aí a vida, inclusive, de cristãos, né? Eu tenho ficado bastante preocupado, obviamente, com a minha vida, com a minha família, mas com a igreja em geral, que a gente vê um certo pânico de alguns cristãos quando fala aí num coronavírus que pode matar, meu irmão, muita coisa pode matar, né? E as pessoas morrem, me perdoe a brincadeira aqui, mas a gente viu um tempo atrás, na verdade não é nem brincadeira, é um fato que aconteceu, mas que pessoas lá, mulheres no Japão, que morreram caindo do salto, né? A gente viu isso uma época atrás, aquela plataforma alta, a moça caiu, bateu a cabeça e morreu. Então, na verdade, a gente não sabe como a nossa vida e quando a nossa vida vai terminar. Nós temos que estar pronto para ela terminar. Por quê? A nossa vida é breve, é frágil, e qualquer coisa pode tirar a estabilidade dela e nos levar a um patamar de pós-vida, né? Que a gente vai falar um pouquinho aí. Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, Tiago escreve assim: ouçam agora, vocês que dizem, preste atenção no texto, me acompanhe, se você quiser abrir, senão preste bastante atenção. Hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. É assim que o ser humano faz. A gente faz planos, né, da nossa vida, e não quer dizer que não devamos fazer. Você vai ver a observação de Tiago aqui. Mas tem gente que faz planos na vida como que se a morte não pudesse chegar, ou que ele estivesse imune de algum momento simplesmente ter um fim da sua vida terrena. Então, o Tiago está falando assim, você que faz planos, olha, eu vou naquela cidade, vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro, né? E você parece que não sabe que tua vida vai ter fim, cuidado. E ele continua e fala assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Quem sabe aí, você que está me ouvindo, o que vai acontecer daqui a um minuto? Né? Nós não sabemos, meu irmão, nós não temos esse controle. Nós sabemos de casos que tem pessoa que está muito bem, depois de um minuto ela infartou, morreu, e a gente, mas morrer do quê? Não sei, morreu, foi embora. Aí você fala, não, só pessoas idosas. Não, pessoas muitas vezes até jovens. E nós vemos, às vezes, algumas coisas meio inacreditáveis também. Pessoas que levaram não sei quantos tiros e não morreram. Então, nós não temos esse controle de quem vai morrer, quem não vai, quando eu vou, quando eu não vou. O que nós sabemos nós vamos morrer. E como encarar isso? Como nos preparar para morrer e como nos preparar para lidar com a morte de entes queridos. Então, Tiago ele começa a falar aqui um pouquinho para a gente da brevidade da vida. E ele diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Olha a pergunta de Tiago. O que é a sua vida? Vocês são como neblina. Quem já passou numa neblina aí? Né? Quem já viu neblina? Ou algumas traduções falam vapor, fumaça.
Vocês são como neblina, como vapor. A vida de vocês é como um vapor, como uma fumaça, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa é a vida do ser humano na Terra, meu irmão. Essa é a realidade. Isso é um fato. A nossa vida aqui, comparada à eternidade, é uma fumaça, é um vapor. A gente está aqui, daqui um pouco não está mais. E isso nós temos que encarar isso, porque não tem como fugir dessa verdade. Nós lidamos com isso todos os dias, sem querer falar, sem querer pensar. Né? Na nossa cultura ocidental, tem, algumas vezes quando a gente começa a falar da morte, né? Tem gente que fala, vira essa boca para lá, parece que nem pode. Olha, quando eu morrer, meu Deus, não fala nisso, mas deveria ser uma questão natural. Quando eu morrer, eu preciso preparar, né, a minha família, as pessoas que estão próximas, porque eu vou morrer, as pessoas que estão próximas alguma hora vão morrer. E a gente não sabe com exatidão, porque o ciclo da vida natural é que as pessoas mais idosas, a gente tem esse pressuposto, elas partem primeiro, mas no dia a dia não acontece isso. Nós temos muitas surpresas. E muitas pessoas, né, têm o fim da sua vida numa idade muito pouca. A questão é, você que é cristão, como você lida com a morte? A primeira coisa que não pode tomar conta de você é o medo, pavor. Né? Que, diante de uma situação que a gente está vendo, o coronavírus, meu Deus, eu vou morrer, vai morrer. Meu irmão, calma lá. E se morrer? O que vai acontecer se morrer? Essa é a grande pergunta. O que se eu morrer, se você morrer como fé em Cristo, o que vai acontecer? Qual a gravidade? Né? Maior a gravidade, na verdade, são as pessoas que a gente deixa, que às vezes tem, certo, fica desamparados emocionalmente por um instante, alguns com complicações em algumas questões, né, alguns financeira. Então, na verdade, para o cristão, quem mais sofre com a morte é quem fica, né? Então, essa é uma realidade nossa, da nossa fé cristã. E aí nós vemos algo muito interessante, pulando aqui. Então, Tiago, quem não anotou que chegou depois, Tiago 4, 13 e 14. Ele fala sobre o que? A brevidade da vida. Que a nossa vida é como fumaça, vapor, tá certo? Tá aqui, depois não tá mais. E essa é uma verdade que a gente tem que encarar e lidar com isso. Agora, olha que interessante. Hebreus capítulo 2, 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou, falando de Jesus, Jesus também participou dessa condição humana. Ele está falando que Jesus, que era o verbo eterno de Deus, se tornou carne e sangue, humano, se fez homem, habitou entre nós. Para quê? Para que por sua morte, pela morte de Jesus, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem tem o poder da morte? Quem tinha o poder da morte, aqui segundo Hebreus? Isso é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. Que as pessoas que não foram alcançadas por Cristo, elas são escravas do medo da morte. O cristão que encontrou a Cristo e a sua obra, e que tem a fé para a vida eterna, não deveria mais ser escravo do medo da morte. Ele nos libertou da escravidão do medo da morte. Gente, eu não tenho tempo aqui, talvez nem tanta informação, teria que pesquisar. Mas você aí talvez tem mais do que eu, ou alguma coisa que vai vir à sua mente. Pensa em tantas coisas que se fez já na face da terra, aproveitando das pessoas o medo que as pessoas têm da morte. Você vai encontrar, gente, pessoas vendendo coisas porque as pessoas têm medo de morrer. Você vai encontrar muitos aí ditadores na história política das nações, exercendo um autoritarismo sobre pessoas, colocando as pessoas sobre o quê? Medo da morte. Você tem N exemplos que o medo da morte, escravizando as pessoas, né, faz com que elas não se sintam livres.
E elas se colocam em um jugo ali, porque tem medo da morte. E em Hebreus está falando que Jesus, ele venceu a morte. Ele derrotou a morte. E ele está nos dando a esperança e nos dando o quê? A liberdade do medo da morte. Então, você que é cristão, uma coisa que tem que fazer parte do seu coração, da sua convicção. Você não precisa mais ter medo da morte. Isso é algo importante. Aqui eu quero fazer uma observação, né? Cristão não deve ter medo da morte, mas, preste bem atenção, aqui está o equilíbrio da fé, algo especial do cristianismo, aparentes contradições e paradoxos, mas na verdade são questões que nos trazem equilíbrio. Nós não devemos ter medo da morte, mas não devemos buscá-la. Quando Satanás tentou Jesus e fala para Jesus pular do pináculo do templo, usando inclusive o Salmo 91, Jesus não fala, eu vou pular, porque eu não tenho medo de morrer. Não, Jesus não tenta, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, óbvio que nós não temos que ter medo da morte, mas não temos que nos colocar em situações que colocam em risco a nossa vida. Nós não temos que buscar a morte. Isso é um paradoxo. Não devemos ter medo da morte, mas devemos querer viver e completar a nossa carreira aqui na Terra. Aquilo que Deus tem para nós aqui na Terra não deve ser encerrado antes do tempo. É um equilíbrio, uma aparente contradição. Quando eu tenho que enfrentar a morte, como cristão, biblicamente falando? Pensa aí, você que está me ouvindo. Tem uma situação que nós não podemos fugir da morte. Quando nós somos colocados em situações de martírio pela fé. Quando os nossos irmãos que vivem em lugar de perseguição não negam a fé em Cristo, testemunham a fé que eles têm em Cristo, apesar de correrem risco de vida. Nessas situações, o cristão é incentivado a enfrentar a morte e está disposto a ser mártir, está disposto a morrer por Cristo, está disposto a morrer pela fé que ele tem em Cristo, morrer por aquele que deu a vida por nós, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então, nesse momento, sim. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nós não podemos ter mais medo da morte se cremos em Cristo de fato. A fé vai produzir em nós um sentimento, ou na verdade um lugar espiritual de liberdade do medo da morte. Tudo bem? Esse é um estado espiritual, se eu posso dizer aí, um lugar em Cristo que nos faz livre desse medo. Ao mesmo tempo, eu não vou buscar a morte, não vou tentar a Deus, não vou colocar em risco a minha vida de forma desnecessária, mas eu vou estar disposto a morrer por uma causa, a causa de Cristo, a causa do Evangelho. Junta toda essa informação no pacote aí, faz um equilíbrio, pensa a respeito de como a gente tem que lidar como cristão com a morte. Eu vou mais para frente agora aqui. Filipenses, capítulo 1, eu quero ler também versículo 20 a 24, diz assim. Paulo escreve, né, à igreja de Filipe ali, a carta aos Filipenses. Quem não sabe, alguns sabem, né, mas eu vou lembrar você, quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo estava preso, é uma das cartas de prisões, né, da prisão. Ele escreve algumas cartas na prisão, uma delas é a carta aos Filipenses, e por incrível que pareça, um tema central da carta aos Filipenses é a alegria. Paulo escreve e enfaticamente repete muito a palavra alegria na carta aos Filipenses no momento que ele estava preso. Olha só que interessante. E aqui ele escreve assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo. Gente, Cristo será engrandecido
em meu corpo. Como assim? Cristo deve ser engrandecido no corpo do cristão, no seu corpo. Em que sentido Paulo está dizendo isso? E ele diz assim: quer pela vida, quer pela morte. Ele está falando que Cristo vai ser engrandecido no corpo dele. Se ele viver, o corpo dele vai servir a Cristo. Vai ser dado como sacrifício para a pregação do evangelho, que é o que Paulo fazia. Se ele morrer, o corpo dele também glorificará a Cristo na sua morte momentânea, física, do corpo terreno, que vai dormir e esperar a hora de ser ressuscitado, que é onde eu vou chegar aqui. E ele continua dizendo, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a consciência de Paulo era tão grande na certeza da eternidade que ele está declarando o seguinte: o meu corpo vai glorificar a Cristo, eu vivo ou morto. E para mim, o viver, se eu viver nesse corpo, eu vou viver para Cristo. Eu vou continuar vivendo para Cristo. Mas se eu morrer, é lucro, porque eu vou estar num estado de glória eterno com o meu Cristo. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Olha o dilema de Paulo. O que eu escolho? Ele está preso, né? Lembra que a situação dele aqui, ele previa que ele poderia morrer. Então ele falou assim, o que eu escolho? Eu escolho ficar, peço a Deus para eu permanecer aqui no corpo e continuar glorificando a Cristo, pregando o evangelho, discipulando, sendo o apóstolo de Cristo no meio dos gentios, ou eu peço para ir embora, porque é lucro para mim isso. Aí ele fala assim, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. Lembra que o desejo do Paulo é um desejo suicida, gente. O desejo do suicida é terminar a vida dele, findar a vida dele como uma fuga. Eu estou fugindo do sofrimento psíquico e outras questões. Eu estou fugindo de dificuldades. Então a morte é uma opção para o suicida. É uma opção que vai amenizar algo que ele está enfrentando. Ele acredita que a morte vai ser melhor. Paulo aqui, a morte vai ser melhor por causa de Cristo. Porque ele vai estar mais próximo de Cristo. O desejo de Paulo é estar perto de Cristo eternamente. Mas é interessante que Paulo deseja sempre fazer a vontade de Cristo. E ele entende que ele ainda tem que ficar aqui. Ele fala assim, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, né, da igreja de Filipos, né, ele fala, que eu permaneça no corpo. Tinha necessidade de Paulo permanecer vivo ainda nesse corpo, para que ele pudesse ajudar, colaborar ainda como apóstolo com a igreja de Filipos e outras igrejas. Tá certo? Espero que você tenha entendido aí. Então, essa consciência que Paulo tinha, nós como cristãos devemos ter. Que medo que Paulo tinha da morte? Nenhum. Na verdade, ele chega a dizer que ele preferiria findar a vida porque ele estaria num estado de glória com Cristo. Mas, pela necessidade da obra de Deus, ele quer ficar aqui na terra para cumprir a carreira dele. Gente, esse é o dilema do cristão. E não o que nós estamos vendo. Uma loucura, né? uma pandemia, não só de vírus, né? Uma epidemia não é de vírus só, uma epidemia de medo no meio dos crentes. Medo de morrer. E isso causa um choque, uma coisa esquisita quando nós falamos de fé cristã, alguma coisa errada. Né? Nós estamos entendendo equivocadamente a palavra, o evangelho ainda não nos alcançou de forma plena, nós não acreditamos na obra de Cristo de fato, nós não entendemos o que é a eternidade, nós não entendemos o que é viver. Né? Então, você tem que cristã, ela nos coloca numa condição de liberdade do medo da morte. Isso é importante, tem que refletir. Vamos mais um texto, 1 Coríntios 15, 17, diz assim em diante. A Geisa está anotando, Geisa? Pode escrever aí, ó. 1 Coríntios 15, 17 a 26.
E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha que legal aqui, como Paulo descreve cristãos que morreram. Cristão que morre não está morto, meu irmão, está dormindo. Dormindo no corpo. Em que sentido? Esperando a ressurreição do corpo. O corpo dele, a vida corporal, terrena, de encarnação ali, né, do nosso corpo de carne e sangue, está dormindo. Está esperando um ato de salvação, que é a ressurreição dos corpos. Lembra que na eternidade, uma brincadeira para você lembrar aí, tá bom? Na eternidade, você não vai ser nem zumbi, nem alma penada. O que é isso? Zumbi tem corpo e não tem espírito, alma, não é isso? E alma penada? É um espírito, uma alma ali e não tem corpo. O cristão na eternidade não vai ser nem zumbi, nem alma penada. O cristão vai ser inteiro. Na eternidade nós vamos ter corpo, alma, espírito. Ele promete a nós a ressurreição dos corpos, meu irmão. Entenda isso. O nosso corpo vai estar apto, eu vou repetir isso mais para frente para encerrar, apto para viver a eternidade, apto para viver de forma plena o reino eterno de Cristo. Então, deixa eu continuar a leitura. Então, nós, os cristãos, né, segundo Paulo nesse texto aqui, morreu, eles estão dormindo. Se é somente para essa vida, olha só, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos mais dignos de compaixão. Na NAA, nova versão Almeida atualizada, diz assim, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Eu vou traduzir aqui. Se você vive com Cristo só para ser abençoado com as coisas terrenas, você é a pessoa mais infeliz dessa terra. É o que Paulo está falando. Se você vive com Cristo para ele te abençoar nas suas questões materiais, nas questões terrenas, somente, na sua saúde física, somente, nas questões financeiras, somente, materiais, somente, nas questões temporais, se você vive a fé cristã buscando somente as bênçãos temporais, você é a pessoa mais infeliz da face da terra. Não sei o que estou falando, tá? Paulo está falando isso. Porque a fé cristã não se reduz às coisas temporais. Não se reduz às coisas dessa terra. Tá? Geisa, 1 Coríntios 15, 17 a 26. Então, vamos lá. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então, a ressurreição de Jesus é a primícia, né? A colheita primeira da ressurreição de todos os filhos de Deus. Jesus ressuscitou primeiro como primícia, para que todos os filhos de Deus, na época certa, ressuscitassem também. Então, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só. Então, a morte ela veio através de Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, de Cristo. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, Cristo já ressuscitou. Depois, quando ele vier, olha a nossa ressurreição quando vai acontecer, na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, quando ele vier, os pertencem. Então, aqueles que pertencem a Cristo vão ser o quê? Ressuscitados, vivificados no corpo. Então virá o fim, meu irmão. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai,
depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo do ser humano a ser destruído é a morte. Você já não está sobre a escravidão do medo da morte. Mas você vai passar por ela. Mas ela, para a gente, cristão, é só uma promoção dessa vida para o melhor, meu irmão. É promoção. Você vai para a eternidade esperar, aguardar a ressurreição do corpo. Um corpo que você terá para viver na eternidade gloriosa com Cristo. Romanos 8, 22 e 23. Nota aí, Geisa. Romanos 8, 22 e 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora. A natureza não está gemendo, meu irmão? A natureza está agoniando, ela está agonizando, porque ela está sob o jugo do pecado, da corrupção. Todas essas questões climáticas e tudo que está acontecendo aí é uma agonia, é um gemido da criação que precisa ser salva. Ela precisa ser redimida. Então, olha só, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Não só isso. Paulo fala assim, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Se você é cristão, você tem algo dentro de você gerado pelo Espírito de Deus. Um gemido, uma ânsia, um desejo pela redenção final do seu corpo, para que o seu corpo possa ser compatível com a eternidade. Com certeza que você talvez não sabe disso conscientemente, mas você tem isso, né? Eu queria viver em santidade e às vezes não consigo. Poxa, que dificuldade. Essa prisão, ela faz parte ainda de um sistema do nosso corpo que briga contra o novo nascimento. Esse corpo que ainda está sob um jugo, preso ainda a algumas coisas relacionadas a esse tempo, né? Não vou falar isso talvez um outro dia, do já e ainda não, nós já fomos adotados por Cristo. Mas Paulo fala que nós seremos adotados. Existe uma dimensão da adoção. Num certo sentido, nós já fomos adotados, porque nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a plenitude dessa adoção, por favor, leia Romanos aí que eu estou acabando de ler, é quando? Quando haverá redenção do nosso corpo. Haverá então uma plenitude de filiação, de adoção. Todo o nosso ser, não só nosso espírito e alma, mas nosso corpo, vai estar salvo, redimido. Tá? Então, essa é a nossa esperança. Não precisa ter medo da morte, não busque a morte, esteja disposto a morrer por Cristo. Olha, né, os paradoxos aí aparentes. Ao mesmo tempo, olhe para a eternidade, para a esperança da vida eterna e do teu corpo ressuscitado eternamente. E ainda em 1 Coríntios 15, 54 a 57, diz assim, Geisa, 1 Coríntios 15, 54 a 57. Paulo diz assim aos Coríntios, quando, porém, o que é corruptível, que se corrompe, certo? Que se esvai, que se acaba, se revestir de incorruptibilidade, ele está falando do nosso corpo, tá? Então, quando o nosso que é corruptível, que se degrada, que se corrompe, que envelhece, que morre, o nosso corpo que é corruptível, se revestir de algo que é incorruptível, que é eterno, que não vai se corromper mais, e o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, a sua força? Então, gente, olha só, vai se cumprir isso. Cadê a morte? Cadê a sua força? Cadê a sua vitória? Ele está prometendo que vai haver um momento na volta de Cristo, onde o nosso corpo mortal
se revestirá da imortalidade. O nosso corpo corruptível se revestirá, né, da incorruptibilidade. E vai nos tornar, então, pessoas de forma integral. O último versículo para vocês, Filipenses 3, 20 e 21, diz assim: olha o tipo de corpo que nós teremos, meu irmão. Isso aí que deve gerar esperança, né? Deve gerar em nós desejo, inclusive da eternidade. Calma, hein? Não desejo morrer, não é isso. Lembra do equilíbrio que nós temos. Ao mesmo tempo, não tenha medo da morte. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, você é cidadão da alma, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele, Cristo, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Sabe aquele corpo que Jesus ressuscitou? Vou falar algo aqui, estou encerrando quase aqui a live de hoje. Aquele corpo que Jesus ressuscitou, se você ler os evangelhos, é um corpo muito interessante. Por quê? Porque era um corpo, presta atenção na algumas características do corpo ressurreto de Jesus. Jesus, depois de ressurreto, poderia ser tocado, ele tinha marcas da crucificação do corpo dele, cicatrizes. Ele comeu com os discípulos, ao mesmo tempo que ele entrou no lugar fechado, com as portas trancadas. Então ele passou as paredes e acessou aquele lugar. Que corpo é esse? Que tipo de corpo? É um corpo que nós, obviamente, conhecemos. Uma estrutura molecular, física, química, bioquímica, né? Que a gente não conhece. O que nós temos que entender é justamente isso. O nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo. Toda a nossa estrutura molecular vai ser mudada, a química, as moléculas, as células, bioquímica, tudo que você pensar vai ser reestruturado para poder viver a eternidade, para poder desfrutar de forma plena o reino eterno de Deus. Então, como a gente leu aqui, ó, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O nosso corpo glorioso vai ter que estar pronto para viver no novo céu, na nova terra, no reino eterno, no ambiente celestial. Vai ser apto, compatível com a eternidade. Então aí está a nossa esperança e a salvação eterna. Para terminar, em Cristo, meu irmão, presta atenção. Em Cristo temos vida e vida abundante. Em Cristo temos vida eterna. Em Cristo temos certeza da ressurreição dos nossos corpos. Corpos que estarão aptos para desfrutar do reino eterno e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aqui a minha reflexão com vocês a respeito da morte, do medo da morte, como encaramos a morte e da esperança da eternidade. Que você possa viver a fé cristã de forma coerente, que realmente você deseje o retorno de Cristo, o corpo ressuscitado, a vida de Cristo, pensando nas coisas que são do alto, não desejando somente as coisas que são da terra, não usando o nome de Deus em vão, buscando coisas terrenas, como Paulo diz, porque aí nós vamos ser as pessoas mais infelizes dessa terra. Há algo muito maior, muito mais glorioso do que as coisas passageiras dessa terra. É a eternidade prometida, um corpo glorioso, com uma vida glorificada, um ambiente celestial, novos céus, nova terra, ressurreição, vida eterna, uma vida reconciliada. E aí eu deixo aqui, meu irmão, só há uma coisa que pode salvar você e colocar você nesse estado de glória desde já. Você entender o Evangelho,
você entender a pessoa e a obra de Cristo e acreditar nisso de todo o seu coração. Fica para a próxima aí para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é a única coisa que tem o poder de Deus para salvar a humanidade. Tá bom? Boa noite para vocês. Deus abençoe.